Muito bem, então vamos lá. A nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito das funções inorgânicas. Espera aí, o que são funções inorgânicas? Vamos entender um pouquinho da ideia, para depois a gente começar no conteúdo mesmo. A química, ela dividiu os compostos em dois grupos, que é o grupo que é formado pelos compostos orgânicos e um grupo formado pelos compostos inorgânicos. Os compostos orgânicos, vocês vão estudar muito lá no terceiro ano, detalhes, assim. Hoje, aqui, né, no primeiro, vocês vão conhecer mais sobre os compostos inorgânicos. Qual que é a diferença dos dois? Os compostos orgânicos, eles são compostos basicamente feitos de carbono e hidrogênio. Existem, então, antigamente, eles acreditavam que os compostos orgânicos eram aqueles dos seres vivos. Então, tudo que era do ser vivo era orgânico e os inorgânicos eram dos não vivos. Foi até que um cientista ele fez um experimento em que ele conseguiu produzir um composto orgânico, um experimento lá com ureia e tal, e ele conseguiu produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Então, alterou essa denominação, né? E passou a ser conhecido, então, como os compostos orgânicos, aqueles formados de carbono, e os compostos inorgânicos, aqueles que o resto, né, os outros materiais. E essas funções inorgânicas, elas foram divididas em 4 grupos. Deixa eu só ligar aqui o apontador a laser para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, basicamente, os compostos inorgânicos, eles vão ser divididos nesses 4 grupinhos que está aqui representado na imagem para vocês, que são as bases, os ácidos, os óxidos e os sais. E é isso que a gente vai estudar nesse final de ano. A gente vai estudar cada um deles, as características, como que forma, o que diferencia um ácido de uma base, como que é a nomenclatura deles. Então, daqui para o final do ano, a gente vai entender cada um desses grupos aqui detalhadamente. Ok? Então, o que são funções inorgânicas? São um conjunto de substâncias que possuem propriedades ou características semelhantes. Então, por exemplo, os ácidos, eles têm sabor azedo e quando você coloca no meio aquoso, eles sofrem um processo de ionização, que eu vou explicar daqui a pouco, e ele produz um único tipo de cátion, que é o H+, que é chamado de hidrônio. Então, esse carinha aqui, o Arrhenius, ele criou uma teoria que tenta explicar essas diferenças aí desses compostos. Então, tiveram várias outras pessoas antes dele que tentaram explicar a diferença de ácido, de base, de sais e óxidos, mas a teoria de Arrhenius é uma das mais aceitas até hoje. O Svante August Arrhenius, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1903, justamente em reconhecimento desses extraordinários avanços dele concedidos à química, principalmente com relação à teoria eletrolítica da dissociação, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, o que Arrhenius ele determinou, ele definiu? Primeiro, ele entendeu o seguinte: o começo de tudo foi com relação ao que eu falei na aula gravada da semana passada, sobre soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas. A atividade dessa semana, inclusive, é sobre isso, né? Quem já olhou lá já sabe que a atividade é sobre soluções eletrolíticas e não eletrolíticas. Qual que é a diferença das duas? As soluções eletrolíticas, elas conduzem corrente elétrica. Se eu pegar aqui nesse copo e colocar água pura com esses fios metálicos, ligar isso daqui numa corrente alternada, colocar isso aqui na tomada, a minha lâmpada, ela não vai acender. Mas se eu colocar sal aqui dentro dessa água, e se eu colocar o sal puro também não vai acender. Mas se eu colocar água com sal, os íons que são liberados aqui permitem com que a corrente elétrica consiga atravessar aqui, chegar do outro fio e acender a lâmpada. Entenderam? Quando eu coloco sal aqui, o sal libera íons livres, que faz com que a corrente elétrica consiga sair desse fio e passar para o outro e acender a minha lâmpada. Então, eu digo que a minha solução ela é eletrolítica. Por quê?
Porque os íons livres permitem a condução de corrente elétrica. Entenderam isso daqui? Alguma pergunta? Gente, eu não estou olhando bate-papo. Se alguém tiver sem microfone, quiser digitar lá e aí alguém vê, me fala aí, por favor, porque eu não estou abrindo, tá? Já as soluções não eletrolíticas são aquelas que não liberam, não conduzem corrente elétrica. Então, as eletrolíticas eu vou encontrar lá nas minhas ligações iônicas. Por quê? Porque quando coloca na água, libera íons. Ou num processo de ionização, que eu vou explicar daqui a pouco. Desculpa aí. Já as soluções não eletrolíticas, elas não liberam corrente elétrica, certo? E aí, espera só um pouquinho, deixa eu pedir uma água aqui para minha filha. Isadora, traz água para mamãe. Meu Deus do céu, trem ruim. Tranquilo aqui, entenderam? A eletrolítica libera corrente elétrica porque tem íons livres. Não eletrolítica não libera. Então, uma ligação iônica, se eu colocar uma água com sal, a minha lâmpada vai acender, porque o íon consegue atravessar. Uma água com açúcar, não. Então, obrigada. O Arrhenius, ele disse o seguinte, que para ser um ácido, as substâncias, quando estão em meio aquoso, elas sofrem ionização. O que é isso? Elas vão formar íons, tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês na imagem. Aqui eu tenho o HCl. Quando eu coloco isso na água, vai acontecer uma quebra aqui da minha molécula e o hidrogênio vai se soltar do cloro. Eles estavam ligados por uma ligação covalente. Eles compartilhavam um par de elétrons. Só que, quando eu separei os dois, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. O que ele fez? Ele pegou o elétron para ele e aí agora eles estão ionizados. Olha só, presta atenção. Era um composto covalente. Compartilhavam um par de elétrons. Mas quando se separou, os dois estavam compartilhando aquele parzinho. Mas quando se separou, aquele que era mais forte eletronegativamente, que atraía mais os elétrons, falou, opa, pera um pouquinho, você não quer mais ficar comigo? Então me dá os 2 elétrons. E ele ficou com os 2 elétrons e o outro ficou sem nenhum. Pedro. Alguém? Daqui, pra Maria. Tem um microfone ligado aí. Aqui. Me dá aqui. Daqui. Ok, gente. Entenderam? Então, para Arrhenius, substâncias ácidas são produzidas quando em meio aquoso sofre ionização, ou seja, ele era covalente, mas quando se separou formou íons. Tá, mas que tipo de íon que vai formar? Se eu tenho um ácido, isso aqui é extremamente importante vocês prestarem atenção. Se eu tenho ácido, o meu íon que vai produzir, o único tipo de cátion que ele pode produzir é o H+, tá? Eu lembro, até comentei na turma do primeiro C, que eu dei aula antes de vocês, eu lembro que quando eu estudava, no ensino médio, eu lembro disso, meu professor de química, pensa, tem tempo isso, mas eu ainda lembro, que ele fez ele colocou no quadro H2O mais HCl, produzindo H e Cl menos. E eu ficava olhando aquilo, gente, mas esse negócio é estranho, né? Porque lembra que a gente viu que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, tudo que eu tenho no reagente, eu preciso ter no meu produto. E cadê a molécula de água que não aparecia no produto e eu ficava com aquilo na cabeça? E aí, hoje, a gente já traz de uma maneira diferente. Tem alguns livros que, ao invés de trazer o H+, traz H3O+, que é o hidrônio, que é a junção desse hidrogênio com a molécula de água, que ela não pode se perder do nada, ela não desaparece, né? A gente viu muito sobre isso. Então, ao invés de pôr só H+, põe H3O+, que é o hidrônio. Então, basicamente, para ser um ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, quando você pegar aquele composto, colocar em meio aquoso, ele vai liberar o cátion H+, ou H3O+. Ok? Então, olha só, os ácidos, eles seguem essa formulazinha aqui. HX, esse X indica que eu posso ter mais de um hidrogênio, ligado a um composto A metal.
De novo, HX ligado a um composto a metal. Então, eu tenho HBr, H2S, HCl e assim vai. Com exceção da água. A água tem um hidrogênio ligado em um ametal, mas ele não é considerado um ácido. A água, é diferente das outras coisas, né? Tem propriedades próprias ali que a gente já falou sobre isso. Ok? Então, basicamente, eu tenho um composto covalente, uma ligação covalente. Quando eu coloco em meio aquoso, eles se separam e eles vão ionizar. Então, esse processo é chamado de ionização. E aí ele vai formar esses íons. Se eu tenho um ácido, o meu cátion vai ser o H+, ou, como eu disse para vocês, alguns autores trazem hoje, principalmente como H3O+, que é o hidrônio. Agora, se eu tenho uma base, de acordo com a Arrhenius, é uma substância que em meio aquoso também vai sofrer um processo de ionização, mas diferente. Ela vai sofrer uma dissociação iônica. Qual que é a diferença? Presta atenção nisso aqui. Todo mundo, presta atenção. Na ionização, ele era covalente. Quando ele separou, ele se transformou em íons. Na dissociação iônica, ele já era iônico. Ele se separou e continuou os íons normais, só que liberados agora, separados. Entenderam? No ácido, ele era covalente. Na base, ele era iônico. No ácido, ele sofreu ionização. Ele formou íons que não tinham. Na base, ele só separou os íons que já existiam. Entenderam a diferença? Alguma pergunta? Quer que eu explique de novo? Tranquilo? Então, tá bom. E diferente... Não. Oi. Explica de novo. Não entendi, não. Tá, explico de novo. Aqui na ionização, ele vai formar um íon. Ele não era iônico. Ele era covalente. Covalente é quando compartilha o par de elétrons. Só que quando separou, aquele mais forte pegou o parzinho para ele e deixou o outro sem. Aí ele virou um íon. Ele não era. Na dissociação iônica, já era iônico. O Na+, ele já tinha doado o hidrogênio para o OH para ficar estável. Então, já era iônico. Ele só separou os dois íons que já existiam. Tá? Na ionização, ele era covalente. Quando separou, virou iônico. Na dissociação iônica, ele já era iônico, só separou os dois íons que já existiam. Entendeu? Uhum. Então, tá bom. E no caso da base, diferente do ácido, o ácido a gente viu que ele libera o cátion H+, ou H3O+. No caso da base, ele vai liberar a hidroxila. O que é hidroxila? O OH-, que é um ânion. Então, enquanto no ácido libera H+, a base vai liberar o H-. Isso é uma das diferenças de um ácido para uma base. A gente vai ver depois outras diferenças. Então, olha só, por exemplo, o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Quando você coloca em meio aquoso, libera aqui o H+, e o OH-. Então, isso é uma base. E o OH- eu escrevo na frente, é importante. O ácido eu escrevo primeiro o hidrogênio, depois o nome do ametal, lembra? Na base, eu tenho um metal ligado a uma hidroxila, que é o OH. Entenderam a diferença? Olha, no ácido eu tenho o hidrogênio ligado a quem mesmo? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Agora. No ácido eu tenho o hidrogênio ligado a um... Liga o microfone. E aí, gente? Tem que citar nomes aqui. No ácido eu tenho o hidrogênio ligado a um... Pelo amor de Deus. Alguém... Fala, Silvinha. Vamos lá. A um metal. A um ametal. Ametal. No ácido, eu tenho o hidrogênio ligado a um ametal. Na base, eu tenho um metal ligado em um OH. Tá? Olha aqui para você ver. O hidrogênio a um ametal. Na base, eu tenho um metal ligado em um OH. Certo? Além de ácido e base, a gente tem um outro composto que são sais. De acordo com a teoria de Arrhenius também, o sal ele é toda substância que em meio aquoso vai sofrer uma dissociação iônica. Peraí, então vamos lá. Eu expliquei a diferença de ionização e dissociação iônica. Se sofrer uma dissociação iônica,
O meu composto, ele era formado por uma ligação iônica ou covalente? Iônica. Iônica, isso aí. Ele já era iônico, só separou aquilo ali. E aí, o que vai acontecer? Ele vai produzir um cátion que é diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Então, para ser um sal, eu vou ter a junção de dois compostos que não sejam H+, e nem OH-, e que quando eu colocar na água, vai sofrer essa dissociação iônica. Isso é o sal. Detalhe, pessoal, eu consigo, a gente vai ver isso mais pra frente, cai muito no Enem isso daqui que eu vou falar para vocês. Eu consigo, por exemplo, produzir um sal juntando um ácido com uma base. É um tipo de reação química chamada de reação de neutralização. Eu acho que eu até comentei isso na sala, não sei, eu não lembro. Quando eu junto um ácido com uma base, eu formo um sal. Então, cai muito no Enem, por exemplo. Aconteceu um acidente, teve uma questão uma vez que foi, derramou lá aconteceu um acidente com um caminhão e tal, e derramou ácido na rodovia, e aí você tem que calcular que tanto de base que você precisa para poder anular aquilo ali, transformar em sal e não ter problema mais, tá? Então, é um assunto bem interessante que cai bastante no Enem. Então, vamos lá, recapitular até aqui. Para ser um ácido, eu tenho que liberar H+, e sofrer ionização. Para ser uma base, eu tenho que sofrer dissociação iônica e liberar OH-, que é um ânion. E para ser um sal, tem que sofrer dissociação iônica e liberar alguma coisa diferente de H+ e OH-. Ok? Até aqui? Depois a gente vai, como eu disse para vocês, esse conteúdo eu vou trabalhar bastante ele ainda, então assim, a gente vai falar bastante sobre ácidos, sobre óxidos, sobre sais, então agora é só uma introdução para vocês irem pegando aí o que é o conteúdo mesmo, tá bom? Então, olha só, para a gente fechar essa parte do sal hoje. Os sais, ele tem a seguinte fórmula molecular. Eu tenho um metal, esse X é o número de átomos que eu tenho na minha molécula, ligado a um A metal, e aqui o Y, o número de átomos que eu tenho na minha molécula também, tá? Então, eu tenho um metal ligado a um A metal. Olha, NaCl, MgF2 e assim vai, ok? Então, nós já vimos ácidos, bases, sais e, por último, a gente tem os óxidos. O que são os óxidos? Óxidos são substâncias, como diz aqui, ó, que estão bem presentes no nosso cotidiano. Um exemplo de um óxido é o gás carbônico, que a gente expele na nossa respiração e é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. Tem até uma chargezinha aqui, não vou nem ler porque para a gente ganhar tempo, mas o que são os óxidos, basicamente? Os óxidos, ele é um composto binário, ou seja, ele é formado por dois tipos de elementos químicos diferentes. Um dos elementos é obrigatoriamente o oxigênio. O outro elemento, ele vai ser alguém menos eletronegativo que o oxigênio. Então, eu tenho, por exemplo, da charge anterior, o gás carbônico, monóxido de carbono, o SO3, que é o trióxido de enxofre. Então, eu vou ter um elemento químico ligado ao oxigênio. Por isso, o nome óxidos. Os óxidos é um composto binário, dois átomos, em que um deles é o oxigênio. E o outro vai ser alguém menos eletronegativo que ele. Ou seja, quem é mais eletronegativo que o oxigênio? Essa escala da eletronegatividade, eu trabalho muito com vocês. Quem é mais eletronegativo que ele? Só o flúor. Então, tem compostos binários do oxigênio com flúor, mas não vai ser óxido. Para ser um óxido, eu tenho oxigênio ligado a um composto menos eletronegativo que ele. Certo? Então, exemplos, como eu disse, gás carbônico, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre e assim sucessivamente. E eles são importantes a gente estudar, lá na charge até fala sobre questão de problemas de efeito estufa e tudo, porque muitos desses gases, né, são liberados ali na atmosfera, aumenta a temperatura da Terra, a gente vai trabalhar sobre isso quando a gente falar mais especificamente sobre os óxidos.
Então, pessoal, olha só, vamos lá, recapitulando. Quais são as funções inorgânicas? Fala aí para mim alguém. São 4 funções inorgânicas. Vamos ver, deixa eu escolher alguém aqui. Isabela. Quais são as 4 funções inorgânicas, Isabela? Eu? Isso. As 4? 4 funções inorgânicas que eu estou aqui falando desde o começo da aula. Ácidos, Ácidos, bases, bases, sais e óxidos. e óxidos. Óxidos. Isso Sim. aí, certíssimo. Vamos ver aqui. Eduardo, cadê o Eduardo? Ele entrou agora. Eduardo, você tá aí? Ele tá sem microfone aqui, no símbolozinho. Paulo Vitor, o que que os ácidos liberam? Paulo Vitor. Tá pensando? Desculpa, professora, é por causa que na hora que a senhora falou tinha travado. O que a senhora disse? Tá. O que que os o que que os ácidos liberam quando coloca na água? Íons. Íons. Quais íons? Ai, peraí. Alguém pode ajudar ele? Quando coloca sal na água, libera íons, Íons mas qual é o tipo? Qual? Líquidos? Não. Livres. Mas quais são os íons quando é um ácido? Tem um tipo específico. Ai, professora, eu não lembro não. Ih, gente, que isso? Vai liberar H+. H+, que é o hidrogênio lá que eu falei, quando é um ácido. Quando é uma base, libera H-. Se for um sal, vai liberar alguma coisa diferente de H+ e o H-. Ok? Então, dependendo da quantidade, muda o resultado? O jeito que vai sair alguma coisa? Dependendo da quantidade, não. O que é isso? O negócio saiu aqui do nada. Eu, hein? Tipo, Nada pra mim. a quantidade, alguma coisa? Não, o que vai mudar, na verdade, eu vou até mostrar agora para frente, é a concentração, né? Se você tem, dependendo do tipo da quantidade de íons que ele libera, ele pode ser mais forte, ele pode ser mais fraco, mas ele não vai mudar. Se ele for um ácido, ele vai continuar sendo um ácido, tá? O que pode mudar, como eu disse, é a concentração. Então, olha só, vocês vão falar para mim, esse composto, ele é um ácido, uma base, um sal ou um óxido? Vou pegar só alguns aqui. Heitor, a letra A é o quê? Ácido, base, sal ou óxido? Gente, pensa. Se tem OH no final, é uma? Base. Base. Muito bem. Caroline, HCl. Não? Ah, que isso? E aí, Evelyn, HCl. Nem vem, professor. É só para falar um dos 4. É ácido, base, sal ou óxido. Se começa com hidrogênio, é um? Nem. Eu não sei. Gente, Luiz Antônio. Luiz Antônio sabe. Sal? Luiz Antônio, HCl é o quê? É um óxido? Óxido. Para ser um óxido tem que ter um oxigênio, lembra? É um ácido. É um ácido, isso. É um ácido. Gente, não preocupa, pode falar errado, o importante é tentar. E como eu disse, é só a introdução do conteúdo. A gente vai falar sobre eles com mais calma depois. E esse daqui, quer ver? Vamos lá. O KCl. Cauã, KCl vai ser o quê? Oi? Ácido, base, sal ou óxido? Ela de química. Óxido. Não tem que ter oxigênio, gente. Luiz Antônio, o que é HCl? Ele não tem hidrogênio, não tem OH, não tem oxigênio, então ele sobrou um. Andressa, conta pra nós.
KCl vai ser o quê? Gente, pelo amor de Deus! Vai ser um sal, vai ser um sal. Olha só, se tem um OH no final, vai ser uma base. Tá? E presta atenção todo mundo. Então, aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho uma base, aqui de novo. Se tem um hidrogênio no começo, é um ácido, tá? Se tem um hidrogênio aqui no começo, é um ácido. Se não tem nem hidrogênio no começo, nem OH no final, é um sal. Nesses exemplos aqui não tem nenhum com óxido. Mas olha, dá pra gente ver a diferença dos três. Então aqui eu tenho uma base, aqui eu tenho um ácido, esse aqui é um sal, não tem nem hidrogênio no começo, nem OH no final. Ok? Então, começando a entender? Eu sei, assim, é tudo novo, né? Mas devagarzinho vocês vão entendendo. A gente vai trabalhando um por um, nomenclatura, aí vai ficando mais fácil para vocês, tá bom? Não precisa ficar frustrados, não. Vamos falar, então, mais um pouquinho sobre os ácidos hoje. Ainda temos 6 minutos, dá tempo. O que são os ácidos, então? Os ácidos, como eu disse, são aqueles compostos que liberam o hidrônio, que é o H+, ou o H3 ou mais. Quais são suas características? O sabor é azedo, sofre ionização, conduz corrente elétrica, porque ele sofreu ionização, né? São compostos moleculares. Lembra? Ionização, ele era molecular, quando separou, formou íons, então sofreu ionização. Para isso tem que ser molecular. Fenolftaleína incolor é o seguinte: existem os compostos chamados de indicadores ácido-base. É assim, você pega o composto, coloca lá você tem lá, encontrou um recipiente lá no laboratório, você não sabe o que é. Você quer descobrir se é um ácido ou uma base. Então, tem os chamados indicadores ácido-base, que são compostos que mudam de cor. Se ele tiver um ácido, vai ficar de uma cor, se for uma base, vai ficar de outra. Então, tem fenolftaleína, tem papel de tornassol, tem repolho roxo, você pode fazer em casa. Você pega o repolho roxo, faz um suco dele ali, aí você coloca. Se for ácido, fica de uma cor, se for base, fica de outra. Então, no caso da fenolftaleína, se você colocar num composto ácido, ele vai ficar incolor. Então, essas são as principais características, as propriedades aí dos ácidos. Sabor azedo, forma íons, conduz corrente elétrica, são compostos moleculares e ficam incolor com a fenolftaleína. Os ácidos, eles podem ser divididos em 2 grupos. Nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Olha aí, o nome já fala, gente. Oxiácido é um ácido que tem oxigênio na sua composição. Por exemplo, aqui um dos mais famosos, que é o ácido sulfúrico, né? Que é o H2SO4. Eu tenho hidrogênio aqui no começo e ele tem oxigênio na sua composição. Os hidrácidos, eles não possuem oxigênio. Então, o ácido clorídrico, por exemplo, também é bem conhecido, a gente tem no nosso estômago, ajuda ali no processo de digestão, de eliminar micro-organismos, são chamados de hidrácidos. Então, os oxiácidos não têm oxigênio, os oxiácidos têm oxigênio e os hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na composição. Olha só para vocês verem, todos começam com o hidrogênio, tá vendo? Todos eles começam com hidrogênio ligado a um ametal. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, alguém ligou o microfone? Quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Existem os monoácidos, que só tem um hidrogênio, os diácidos, que tem 2, triácidos, que tem 3, e assim sucessivamente. Tem algumas exceções aqui. O H3PO4 ele é conhecido como um diácido, mesmo tendo 3 hidrogênios. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que tem uma questão relacionada à quantidade de carbonos, tá? E o H3PO2, que é um monoácido. Quanto ao número de elementos na molécula, ele pode ser binário, quando eu tenho só 2 elementos, HCl, HBr. Ternário, se ele tem 3 elementos, HCN, H3PO4, ou quaternário, se ele tiver 4 elementos. Isso aqui é só detalhes de classificação, nem costuma cair no Enem, nunca vi questões trabalhando sobre essas classificações, mas sobre aqueles hidrácidos, oxiácidos, pode até ser, mas isso daqui não muito. Agora, isso daqui é
extremamente importante, eu preciso que vocês prestem muita atenção. O que vai determinar se um ácido é forte ou fraco? Então, por exemplo, tanto ácido quanto base, tem gente que acha assim, todo ácido é perigoso, mas a base não. E não é bem assim, depende da força desse ácido e dessa base. O ácido clorídrico, por exemplo, ele é um ácido extremamente forte, perigoso. A base, o hidróxido de sódio também, aquela soda cáustica, é uma base extremamente forte. O que vai determinar isso? É chamado de grau de ionização. Eu vou pegar o número de moléculas que eu dissolvi e vou descobrir quantas viraram íons, ou seja, quantos H+ eu liberei. Então, por exemplo, imagina que eu dissolvi ali 100 moléculas de HCl. Um exemplo. Dessas 100 moléculas, 80 ionizaram. Então, 80 dividido por 100, transformando isso em porcentagem, eu tenho 80%, certo? 80 em cada 100 que ionizou. Se o meu alfa for menor que 5%, o meu ácido é fraco. Se o meu alfa for entre 5% e 50%, ele é moderado. Se o meu alfa for maior de 50%, o meu ácido é forte. Tá? Então, presta atenção. Eu peguei um ácido, por exemplo, o limão, ácido cítrico, né? Pego o limão, coloco na água, ácido cítrico puro e coloco na água. Vai acabar minha aula agora, falta um minuto. Deixa eu salvar o bate-papo, eu esqueci. Eu vou parar por aqui, não vai dar para continuar mesmo? Qualquer pergunta que vocês tiverem, mandem lá no bate-papo. E aí, na próxima aula, eu volto nessa parte da força dos ácidos. Oi? Como é que eles descobriram que o ácido é azedo e experimentou? Então, mas é igual eu falei, ele experimentou, né, no caso. É o que eu falei, estudou a composição química deles, e alguns ácidos, por exemplo, vinagre, ácido acético, limão. Então, alguns ácidos a gente usa na alimentação. Então, nem todo ácido é perigoso, nem todo ácido vai te matar, por exemplo, tá? Todo mundo assinou na lista, gente, só para confirmar que a nossa aula vai acabar. Qualquer pergunta, mandem no grupo, entendeu, Heitor?